Fala investidor, tudo bem? Aqui quem está falando é Nicolas, criador do canal Nico Invest, e no vídeo de hoje vamos falar como analisar uma ação. Eu vou te passar alguns indicadores básicos que você deve olhar antes de comprar uma ação. Toda ação olhada aqui nesse vídeo e analisada não é recomendação nem de compra nem de venda, mas vamos deixar de enrolação. Simbora! Bem, a análise de ação através de indicadores, ela é quantitativa. Então a gente olha os demonstrativos de resultados passados para basear a nossa análise. Lógico que uma empresa que deu lucro nos últimos 20 anos é bem capaz dela dar lucro no próximo ano ou no ano recorrente. Dito isso, também devemos olhar uma análise qualitativa de uma empresa, que é aquele tipo de análise que a gente faz quando a empresa consegue agregar valor ao seu produto ou causar um tipo de experiência diferente nos seus clientes. Mas antes de começarmos, temos que ter em mente que todos os indicadores não devem ser olhados isoladamente. Todos eles precisam ser olhados em conjunto. Então não faz sentido você olhar apenas os indicadores de rentabilidade, por exemplo, e esquecer dos demais. Isso não vai funcionar. Isso pode causar uma falsa análise. Então bastante cuidado. Mas vamos deixar de enrolação e vamos lá. O primeiro pilar dos indicadores é os indicadores de rentabilidade. Cara, a rentabilidade de uma empresa pode ser analisada através de vários indicadores, mas o que vamos ver aqui nesse vídeo são o ROI, o ROIC e a margem líquida. O ROI é o retorno sobre o capital investido, ou seja, é o quanto a empresa pode retornar aos acionistas sobre aquela base de valor que aquele acionista investiu na empresa. Mas eu vou te mostrar na prática agora. Vamos entrar no site Status Invest, que é o site que a gente vai entrar para analisar todas as empresas, e lá vai ter todos os indicadores, vai ter tudo que a gente precisa para fazer uma análise. Vamos lá? Bem, aqui no site do Status Invest, nós podemos ver que aqui ele já dá algumas empresas, né? Comunicados, dividendos e tudo mais, fundos imobiliários. Mas aqui na barra de pesquisa, vamos colocar o nome da empresa que a gente quer analisar ou o seu código na bolsa de valores. Para essa análise do ROI, vamos usar o Itaú e o seu código é ITUBE3. Entrando aqui, a gente consegue ver valor atual, máximo do valor nas últimas 52 semanas, dividendos e tudo mais. Mas vamos baixar aqui um pouco e aqui em indicadores de rentabilidade conseguimos ver o ROI do Banco Itaú, que foi 17,72% ao ano. O ROI nesse site e nos demais, ele mostra nos últimos 12 meses. Isso também pode causar uma falsa análise. Então, o ideal é que você analise a média dos últimos 5 anos para você ter uma base ali mais ou menos de como que foi o ROI e o desempenho da empresa nos últimos 5 anos. Para isso, a gente pode clicar aqui, ó, nesse gráfico, e ele mostra aqui nos últimos anos quanto que foi o ROI do Banco Itaú. Aqui ele já dá uma média que foi 16,75, e se a gente for fazer a comparação, está um pouco abaixo do ROI do último ano. E para analisar se o ROI está bom, baixo ou na média, você pode analisar outras empresas para comparar o ROI entre elas. Importante ressaltar que as empresas que você for analisar têm que ser do mesmo setor. Não adianta você comparar o Itaú da vida, que é do setor bancário, com uma Fleury, por exemplo, que é do setor de saúde. Então vamos analisar aqui quanto que está o ROI do Banco do Brasil, que é outra instituição financeira. Aqui na barra de pesquisa vamos colocar Banco do Brasil ou BBAS3, que é o código do Banco do Brasil. Vamos descer um pouco e aqui vemos que o ROI do Banco do Brasil no último ano foi 18,30. E se clicarmos aqui para ver o gráfico, a média é 16,36. Então você pode ver que o ROI do Banco do Brasil e do Banco Itaú são bem parecidos. Podemos ver também de outras instituições, como o Santander. Já o ROI do Banco Santander no último ano foi de 10,35. E se formos ver a média dos últimos anos, está ali na média entre dos 10% aos 11%. Então você já pode ver que o Banco do Brasil e o Banco Itaú têm um ROI maior do que o Banco Santander. Ou seja, o Banco do Brasil e o Banco Itaú, ele tende a remunerar melhor os seus acionistas. Lembrando que tudo que a gente está vendo aqui não é recomendação de investimento
nem de compra, nem de venda, beleza? Isso aqui é totalmente educacional, eu só estou mostrando como eu faço a análise das minhas ações. Mas vamos passar para o outro tipo de indicador de rentabilidade, que é o ROIC. Ele é basicamente a mesma coisa do ROI, porém ele leva em consideração o capital de terceiros, como por exemplo os credores. Vamos entrar aqui no Status Invest e agora vamos olhar a Fleury, que é uma empresa do setor de saúde. Descendo um pouco aqui, conseguimos ver que o ROIC dela foi de 9,93. Esse ROIC aqui não adianta a gente olhar e comparar com o Banco Itaú. Como eu falei, são de setores diferentes. Para isso, a gente pode descer um pouco mais aqui e o site do Status Invest mostra para a gente as empresas relacionadas à Fleury. Vamos analisar agora o ROIC da Notre Dame, que é outra empresa no setor de saúde. Se a gente descer um pouco aqui, a gente consegue ver que o ROIC dela é de 2,22%. Se a gente clicar na média, a média já é de 6,89. Então há uma divergência. É sempre bom a gente olhar o histórico da empresa e não no ano passado, nos últimos 24 meses. Não. O importante é a gente olhar dos últimos 5 anos, 10 anos. Mas eu acredito que nos últimos 5 anos já dá uma análise bem precisa. E você deve estar se perguntando, ok, mas qual porcentagem para o ROI ou para o ROIC para mostrar que uma empresa bonifica bem os seus acionistas? E a resposta é não sei. Você pode comparar as empresas, então você pode ver qual empresa tem um melhor ROI e qual empresa tem um melhor ROIC. Lembrando que ROI e ROIC, como remuneração ao capital investido, quanto maior, melhor. Ali, na casa dos 10%, já é um ROI e um ROIC muito bom. Acima disso, a empresa costuma ser uma empresa muito boa. Já a margem líquida é tudo o que sobra do lucro da empresa, ou seja, a empresa vende os seus produtos, paga suas despesas e aquela margem ali é o que realmente sobra para a empresa depois de pagar funcionários, impostos, compromissos, enfim. Então, uma margem líquida, quanto maior, melhor. Vamos exemplificar vindo aqui no site do Status Invest. Vamos procurar, por exemplo, o Banco Inter. Aqui no Banco Inter, vamos baixar e vamos aqui em indicadores de eficiência. Aqui em indicador de eficiência, vamos olhar a margem líquida do Banco Inter, que hoje é de menos 5,22. Ou seja, de tudo que o Banco Inter gera, ela não tem margem para lucro. Hoje é uma empresa que, infelizmente, tem uma margem líquida negativa. Ou seja, ela está tirando o dinheiro do caixa para poder ter um equilíbrio financeiro. Mas vamos comparar a margem líquida do Banco Inter com o Banco Itaú, por exemplo. Aqui no site do Status Invest, vamos colocar o ITUB3 e vamos ver a margem líquida. Hoje, a margem líquida do Banco Itaú é de 10,35%. Mas se a gente abrir aqui o histórico, a margem líquida, o histórico dela, a média é de 120,91%. Isso quer dizer que o Banco Itaú tem uma margem muito boa. Mas vamos olhar outros bancos, como por exemplo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a margem líquida dele é de 12,62%. Já o histórico, a média é de 11,69%. Ou seja, sempre que a gente for analisar uma ação, o interessante é que a gente olhe os indicadores dessa ação e compare com as empresas do mesmo setor. Tá, agora que você já sabe como funciona os indicadores básicos de rentabilidade, vamos olhar os endividamentos de uma empresa. E aqui temos vários indicadores também, como por exemplo, a dívida líquida, a dívida bruta, a liquidez corrente, a liquidez seca. E nesse vídeo aqui vamos falar apenas sobre duas, que é a liquidez corrente e a liquidez seca. Tá, a liquidez corrente é tudo que você precisa pagar no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. Tá, mas deixa eu esclarecer melhor isso. Toda empresa ela tem o caixa, tem o ativo circulante e o passivo circulante. E você deve estar se perguntando, o que é isso? O passivo circulante é tudo que você precisa pagar nos próximos 12 meses. Seja algum empréstimo que você fez, seja salário de funcionários, ou enfim, tudo que você precisa pagar nos próximos 12 meses se chama passivo circulante. Já o seu ativo circulante é tudo que você tem para receber nos próximos 12 meses, ou seja, no curto prazo. E a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante é a sua liquidez corrente.
Se essa relação for igual a 1, quer dizer que tudo que você tem a receber será tudo que você tem a pagar. Então, o interessante é que essa relação seja acima de 1, pois isso significa uma saúde financeira da empresa. Significa que você receberá mais e pagará menos. Deu para entender? E para isso, vamos entrar de novo no site do Status Invest e aqui na ação do Itaú, vamos olhar aqui a sua liquidez corrente. A média da liquidez corrente do Itaú é de 3,31, ou seja, o Itaú tem 3 vezes o valor da sua dívida em curto prazo para receber também em curto prazo. Isso significa que o Itaú deve pagar suas dívidas no curto prazo, pois ele tem valores a receber. Isso significa uma boa saúde financeira. Já a liquidez seca é basicamente a mesma coisa que a liquidez corrente, porém ela leva em conta o que chamamos de estoque. O que seria isso? Imagine uma empresa do setor de varejo, por exemplo, a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, além do seu ativo e do seu passivo, ela tem o seu estoque, que é o que ela precisa vender para gerar o seu ativo, correto? Então imagine que a Magalu tem que pagar suas dívidas no próximo mês. E para isso, ela tem que vender o seu estoque para gerar um ativo. Mas a pergunta que fica é, será que a Magalu conseguirá vender os seus produtos para arcar com seu passivo circulante que vencerá no próximo mês? Será que ela precisará fazer uma queima de estoque, por exemplo? Então, para isso, para a gente ter uma segurança na hora de escolher uma ação do setor de varejo, por exemplo, a gente pode olhar o seu estoque. No site do Status Invest, a gente não consegue ter acesso a essas informações, mas a gente pode entrar no site do RI, que significa a relação com os investidores, e olhar o quanto aquela empresa tem em estoque e se esse estoque consegue ser vendido de forma rápida. Então, a liquidez seca mostra para o investidor que está disposto a comprar empresas que têm em estoque, se essa empresa tem a capacidade de vender esse estoque rapidamente, para poder pagar os seus passivos no curto prazo. Ficou claro? Bem, também temos os indicadores de crescimento. Esses indicadores aqui são super essenciais para a gente ter uma noção se a empresa cresceu muito nos últimos anos e se tem esse mesmo fôlego para crescer nos próximos anos. Temos o CAPEX, por exemplo, que é um ótimo indicador de crescimentos, e temos o CAGR também. Neste vídeo aqui, vamos falar sobre o CAGR. O CAGR basicamente é a taxa anual de crescimento composta daquela empresa. Ou seja, se uma empresa tem um CAGR de 10% em suas receitas nos últimos 5 anos, quer dizer que aquela empresa cresceu 10% sua receita a cada ano durante os 5 anos passados. Ficou claro? Vamos olhar aqui no site do Status Invest o CAGR do Itaú. Dos últimos 5 anos de sua receita foi de 13,63%. Ou seja, o Itaú cresceu a uma taxa de 13,63% ao ano, durante os últimos 5 anos, as suas receitas. E para isso a gente pode olhar o histórico do Itaú aqui e ver que a média é de 28,62%. Ou seja, o Itaú tende a crescer 28,62%. Claro que uma empresa que já é multimilionária, uma empresa que já é multinacional, uma empresa que já é gigante, ela terá uma taxa de crescimento. Uma empresa que é pequena e está começando no mercado agora, ela terá uma taxa de crescimento diferente dessa empresa que já é consolidada no mercado. Então, ao analisar suas ações, você também tem que levar isso em consideração. Eu não posso comparar, por exemplo, o crescimento de uma Coca-Cola como, por exemplo, o crescimento do Guaraná Jesus. É totalmente diferente. A Coca-Cola já está consolidada no mercado e o Guaraná Jesus, por exemplo, está criando o mercado agora. Então é lógico que a chance do Guaraná Jesus duplicar suas receitas é muito maior do que a Coca-Cola duplicar, porque o peso em si da Coca-Cola no mercado é muito maior. Eu espero que isso fique claro para você. E o CAGR também a gente pode olhar para qualquer indicador, como por exemplo o CAGR das receitas, dos lucros, do endividamento, de tudo. Isso mostra a taxa de crescimento daquele indicador. Então é essencial que você, ao analisar ações,
analise também a taxa de crescimento da empresa, porque a gente pode levar em consideração se a gente quer uma empresa de crescimento ou uma empresa que é já consolidada no mercado para pagar bons dividendos. Então a gente precisa fazer essa análise de crescimento para saber se a empresa continuará crescendo, pagando bons dividendos, ou se é uma empresa que tende a crescer e valorizando o seu preço, né? O valor das suas ações. E já que a gente está falando em preço, vamos analisar os indicadores de preços, que são muitos, como o PL, o P sobre VP, o P sobre o VPA, mas calma, há muitos outros. E eu criarei uma playlist aqui no YouTube falando sobre cada um dos indicadores que a gente pode analisar. Cada indicador terá o seu próprio vídeo. Essa playlist sairá em breve e a gente consegue alimentá-la toda semana com um indicador diferente. Assim a gente consegue se manter atualizado e a gente não dependerá de comprar uma ação só porque fulano comprou. Ou eu vou comprar Banco do Brasil só porque fulano comprou. Eu estou vendendo uma ação só porque fulano está vendendo. Gente, parem com isso. Vocês precisam saber o porquê você está comprando ou vendendo as suas ações. Falando sobre o PL, que é a relação do preço sobre o lucro. Isso mostra para a gente o quanto o mercado está disposto a pagar somente pelos lucros da empresa. Vamos olhar aqui no site do Status Invest quanto que está o PL do Banco do Brasil. Para isso, vamos entrar aqui, vamos digitar Banco do Brasil, ou BBAS3, que é o código do Banco do Brasil. Vamos descer aqui e aqui em indicadores de valuation, conseguimos ver quanto que está o PL do Banco do Brasil, que hoje é de 4,25. E dentro do pilar dos indicadores de preço, temos muitos outros. E eu vou deixar uma playlist aqui no canal. Bem, agora como você já sabe como funcionam esses 4 pilares dos indicadores, vamos olhar o último, que é o pilar dos dividendos. Eu acredito que esse é o melhor para todo mundo, né? Bem, dividendos é uma forma de remuneração que as empresas têm aos seus acionistas. Ela pega parte dos seus lucros ou a totalidade dele e distribui, seja uma vez por mês, seja uma vez a cada 3 meses, uma vez ao ano, enfim. A empresa ela bonifica os seus acionistas através de juros sobre capital próprio e sobre os dividendos. Mas vamos olhar o dividendo em si. Aqui na Ambev, a gente pode descer aqui e olhar qual que é a taxa do dividend yield, que é o famoso dividendo, por ano, ok? Então esse valor aqui que a gente vai olhar agora é o valor anual, é uma média dos últimos 12 meses do quanto a Ambev remunerou seus acionistas através do dividendo. Aqui, nos indicadores de valuation, a gente consegue ver que o dividend yield, que é escrito pela letra DY, ficou na casa dos 5,28% ao ano. E se a gente for olhar o histórico, é de 3,89% ao ano. E a gente consegue já perceber aqui que a Ambev ela não é uma boa pagadora de dividendos, ok? Mas vamos analisar uma ação que é considerada por todo mundo uma boa pagadora de dividendos. Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda. Isso aqui é totalmente educacional. E a sigla dela é Taesa, ou seja, a TAE11. Vamos descer aqui no site do Status Invest e ver que hoje o seu dividend yield anual é de 10,60%. E se a gente for pegar a média dos últimos anos, é de 11,05%. E a gente pode comparar outras empresas do mesmo setor, como por exemplo, a Taesa é do setor de energia elétrica. E a gente pode descer um pouco o site do Status Invest e olhar aqui outras empresas, como por exemplo a Enel. Descendo um pouco a Enel aqui e olhando o seu histórico de dividendos, hoje a Enel paga uma média de 1,91% ao ano em dividendos. E aqui a gente já consegue perceber que a Taesa é uma ótima pagadora de dividendos, pois ela paga acima de uma taxa aceitável, que é de 6%. Então, se você está procurando uma empresa para viver de dividendos ou montar uma carteira de dividendos, escolha a empresa que pague no mínimo 6% ao ano, que é uma taxa considerada ali uma média da Selic no Brasil. Vamos olhar agora a Engie, que é outra empresa no setor elétrico e que também paga ótimos dividendos. Se a gente conseguir baixar um pouco aqui, o dividend yield da Engie é de 7,60%, ou seja, a Engie é uma boa pagadora de dividendos. E se ela vai conseguir pagar esses dividendos por mais e mais anos, isso é uma incógnita, porque esses dividendos aqui são passados.
Não há uma garantia de manter essa taxa de 7,60% ao ano durante muitos anos. E aí a gente precisa analisar outros indicadores, precisamos ver como está a saúde financeira da empresa e precisamos ver quais são os projetos que essa empresa tem para o futuro. Então, é importante a gente ver o quanto que a empresa está investindo nela mesma e o quanto ela está remunerando seus acionistas. Isso é muito importante. Uma empresa que não tem uma ótima saúde financeira, ela não pode e nem deve pagar dividendos, pois não faz sentido uma empresa que não tem uma saúde financeira boa distribuir dividendos, por exemplo, porque isso aqui não é saudável. Isso mostra que a gestão não sabe o que está fazendo. Então, muito cuidado ao analisar uma empresa. E como eu disse anteriormente, você precisa saber qual tipo de empresa que você quer colocar na sua carteira. Se é uma empresa de crescimento ou se é uma empresa que já está consolidada e paga ótimos dividendos. Bem, agora que você viu quais são os 5 pilares dos indicadores ao analisar um tipo de ação, você já sabe o que você deve olhar, que é a rentabilidade, o endividamento, o dividendo, o preço e também o crescimento de uma empresa. Isso é muito importante que você faça essa análise antes de comprar uma ação, porque você precisa saber o que você está comprando, é o seu dinheiro, é um dinheiro suado. Então, a partir de agora, sempre, ao comprar uma ação, entenda o motivo de você estar comprando ou apenas acompanhando um youtuber, um influencer, etc. e tal. Nos próximos vídeos, eu estarei mostrando a minha carteira. Então, é importante que você olhe as ações que eu tenho e analise elas. E se for do desejo comprar, compre-as com responsabilidade e nunca pelo efeito manada. Ou seja, vou comprar tal ação porque está todo mundo comprando. Ou vou vender tal ação porque está todo mundo vendendo. Isso é muito importante. Bem, por esse vídeo é só. Eu espero que tenham entendido quais são os 5 pilares dos indicadores. Espero que tenham entendido como fazer a análise de uma ação. Esse vídeo aqui é o básico do básico para que você entenda como que se faz uma análise de ação. Como eu falei, lógico, tem milhões de indicadores que você pode olhar e pode analisar e deve olhar e também deve analisá-los. E como padrão, em todos os vídeos eu faço uma indicação de livro. A indicação desse livro é o Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Esse livro aqui é maravilhoso para quem está entrando no mercado financeiro e é um guia maravilhoso para você que está querendo analisar suas ações. Esse livro aqui é um livro maravilhoso para quem já está no mercado financeiro e também para quem está começando agora. É um guia básico da Bolsa de Valores, seja brasileira, seja americana, enfim. Para você que quer entender melhor como funciona o mercado financeiro, eu indico esse livro, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Bem, é isso, pessoal. E se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva, porque isso é muito importante para mim e também para o YouTube entender que eu estou no caminho certo e divulgar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Nos vemos na próxima, até mais e tchau, tchau!